Olá, despertos! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Mindset Desperto. E hoje nós vamos falar sobre as personalidades do dinheiro. Quais são as personalidades do dinheiro e por que elas são tão importantes? Se você não é inscrito aqui no canal, eu já peço que você se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like aqui no nosso podcast, deixe o seu comentário para que a gente possa cada vez mais disponibilizar conteúdos de mentalidade, neurociência e expansão de consciência aqui para vocês. Vamos para o nosso conteúdo? E hoje a gente vai falar sobre a nossa personalidade em relação ao dinheiro. Sim, existem 4 personalidades que nós podemos ter em relação ao dinheiro. Na verdade, nós temos um pouco das 4, mas existe uma que é muito predominante em nós, né? E agora a gente vai descobrir qual é a de vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira personalidade em relação ao dinheiro é o poupador. O poupador é aquele mão fechada, que não gasta com nada, não se permite ter lazer, deixa de fazer muitas coisas para guardar dinheiro. E aí você pode estar se perguntando, né? Mas Ju, o poupador, ele não vai ter problemas, né, com dinheiro e prosperidade. Aí que vocês se enganam. Quando a gente guarda muito, quando a gente não utiliza o dinheiro no fluxo correto, porque dinheiro é energia e ele precisa circular. Se a gente só guarda o dinheiro, a gente acaba afastando ele da nossa vida. Vocês já devem ter visto aquelas pessoas, isso acontecia mais antigamente, que guardavam dinheiro embaixo do colchão e tudo mais, e aí às vezes acontecia alguma coisa e aquele dinheiro tinha que ser gasto. Quando a gente coloca o nosso dinheiro na poupança, por exemplo, que é uma forma de investimento, mas que não tem muita movimentação, não rende muito, a gente acaba tendo algum imprevisto, algum problema e a gente acaba tendo que tirar aquele dinheiro da poupança. Eu falei isso no curso de Abundance e as minhas alunas concordaram. Nossa, eu já não consigo guardar dinheiro, porque eu coloco na poupança e aí eu tenho que usar para alguma coisa. Justamente por isso, porque o dinheiro não movimenta. Então, esse perfil de poupador, em excesso, isso também prejudica a sua relação com o dinheiro. Então, tudo tem que ter um equilíbrio. Então, a gente tem que poupar, com certeza, mas não ser aquele mão de vaca, mão fechada, que não gasta com nada, que fica olhando ali o que é mais barato, comprando sempre coisas de má qualidade, justamente para não ter que gastar todo o dinheiro e tudo mais. Isso cria uma, é, uma mentalidade de escassez também. Se a gente poupa muito e a gente não quer gastar, né, ou não quer investir em coisas que vão trazer retorno pra gente, é uma mentalidade de escassez. É como se aquilo ali fosse acabar ou fosse faltar em algum momento. Então precisa ter um equilíbrio. Existe o perfil do gastador também, que gasta com tudo, gasta demais, gasta mais do que ganha, faz dívidas, gasta até o que não tem. Esse perfil, ele também é prejudicial, justamente porque a pessoa ela vai ali usando todo o dinheiro dela, vai entrando numa bola de neve de dívidas e acaba isso tendo uma energia negativa com relação ao dinheiro também. Nós não olharmos para o dinheiro com carinho, não olharmos para o dinheiro como uma forma da gente evoluir, de investir na nossa qualidade de vida, de nos trazer possibilidades, isso gera um distanciamento do dinheiro na nossa vida. Então, quando a gente gasta com tudo de forma descontrolada, quando a gente gasta mais do que ganha, quando a gente fica fazendo dívidas, tudo isso faz com que a gente se afaste ainda mais da energia do dinheiro. Então, aqui é a gente olhar para as nossas despesas, para as nossas dívidas e entender, né, o que realmente eu preciso e o que eu preciso fazer nesse momento para que eu consiga me equilibrar, para que eu consiga, de repente, pagar as minhas dívidas, pagar ali o que eu tenho a dever e fique mais tranquilo, tá? Esse perfil de gastador, ele também afasta o dinheiro da nossa vida. Essa parte de gastar, de planejamento financeiro, de dinheiro emocional, que a gente vai falar, eu vou falar bastante na segunda edição da jornada. Então, já preparei bastante conteúdo sobre isso. Então, para quem for participar da segunda edição, vai ter esse conteúdo sobre por que a gente gasta, qual é o gatilho que aciona, como que a gente consegue se controlar em relação ao consumismo, entre outros assuntos. Não vai ser só esse o assunto da jornada, mas esse vai ser um dos assuntos.
Existe também o perfil do negador, aquela pessoa que nega, ela não olha o seu extrato bancário, ela não sabe quanto ela gasta, ela se nega a olhar para o dinheiro, ela se nega a abrir a conta bancária dela, porque ela tem medo de ver quanto tem ali. Essa pessoa que se nega, né, a olhar para o dinheiro, a controlar as suas finanças, a saber quanto que gasta, quanto que ganha, né, que não tem essa noção, ela também afasta o dinheiro da vida dela, porque ela está em desequilíbrio, ela não está olhando para o dinheiro da maneira certa. Então, se você é autônomo, ou mesmo se você trabalha em uma empresa, se você não tem controle do quanto entra na sua conta e do quanto sai, pelo menos para saber aonde está indo o seu dinheiro, esse é o perfil do negador. É aquela pessoa que ela nega olhar para a condição financeira dela, olhar para o extrato bancário dela, olhar para os gastos e para as rendas que ela tem. Isso também é muito prejudicial, porque é como se a gente ignorasse o dinheiro, tá? E existe o perfil do monge. O monge é aquele que não quer receber dinheiro, que só gosta de troca. Ele nega o dinheiro, ele não sabe receber. É aquela pessoa que tem dificuldade em receber. Ela quer trocar ali, mas ela não quer vender, sente medo de vender, ela não quer o dinheiro, ela fica meio receosa em receber dinheiro das outras pessoas. Então, esse é o monge, aquele que acha que o dinheiro não é espiritual, de uma certa forma, isso pode ser de maneira inconsciente, tá? Conscientemente a gente pode ter a consciência, inconscientemente ter a consciência é bom, né? Mas a gente pode ter a consciência de que dinheiro é bom e tudo mais, mas lá no fundo, lá no nosso inconsciente, a gente pode ter algum bloqueio que diz pra gente que nós não devemos cobrar pelo nosso trabalho, ou que aquilo ali não deve ser cobrado porque a gente está tentando ajudar. Essa crença é muito presente em terapeutas, tá? De que eu não posso cobrar muito porque eu tenho que auxiliar as pessoas, muitas vezes de forma inconsciente, porque a gente vê todo o tempo que isso não é uma verdade. Mas lá no nosso inconsciente, essa crença e esse perfil, essa personalidade pode estar sendo acionada ali. Então, existe o poupador, o gastador, o negador e o monge. Nós precisamos ter equilíbrio entre essas personalidades. Nenhuma é melhor do que a outra. O dinheiro, ele é um fluxo, ele é uma energia. Então a gente precisa poupar, a gente precisa gastar, a gente precisa olhar para onde o nosso dinheiro está indo e quanto dinheiro está entrando na nossa vida, agradecendo por cada centavo que entra. E a gente precisa também dessa troca energética, né? De doar também o dinheiro, seria o perfil do monge, né? Eu só quero dar, mas eu não quero receber. A gente precisa ter essa personalidade também de doação. E já entrando na parte da doação, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. A gente precisa doar para que a prosperidade venha na nossa vida. Mas algumas pessoas tentam doar o dinheiro que elas mesmas não têm. E isso muitas vezes complica, né? Porque ou as pessoas doam porque elas têm a mentalidade de que doando elas vão receber algo em troca, e aí elas ficam esperando esse algo em troca, que não é bom, ou elas simplesmente doam e acabam se prejudicando financeiramente. Então, esse doar não é só dinheiro, tá? Para você prosperar. É doar o seu tempo, de repente, é auxiliar alguma pessoa com alguma habilidade que você tenha de forma gratuita, né? Não sempre, mas de vez em quando é muito bom a gente doar dinheiro, se você tiver, tempo ou algum auxílio ali para uma pessoa e tudo mais, auxiliar aquela pessoa, porque isso também faz fluir o fluxo da prosperidade na nossa vida. E existe também a crença de que a gente deve doar só para as pessoas que precisam, né? E aí vocês possam estar se perguntando, como assim, Ju? Mas não é só para as pessoas que precisam que eu preciso fazer doação? Não. Muitas vezes a sua crença e o seu bloqueio está nisso. Nós precisamos doar também para quem já tem muito. Isso destrava uma crença gigantesca em nós, porque às vezes a gente acha que uma pessoa que já tem dinheiro, que já tem sucesso e prosperidade, que ela não precisa. Então eu não vou doar para ela. Ou de repente eu tô devendo para uma pessoa que tem muito dinheiro, que eu tô vendo a pessoa prosperar e eu não pago ela, porque eu acho que ela não precisa, porque ela já tem dinheiro, então eu não vou pagar. Isso é um grande erro, porque a gente está falando para o universo que a gente não honra essas pessoas e que, consequentemente, caso a gente atinja
prosperidade financeira, a gente não merece ser honrado também. Então, nessa parte de doar para quem já tem, é você retribuir as pessoas que já te auxiliaram. Por exemplo, alguém que já fez algo por você, que já te deu um presente, ou uma pessoa que tem muito e de repente te auxiliou em alguma fase da sua vida. É presentear essa pessoa, é realmente trazer algo de bom para a vida dela. Porque a gente está mostrando para o universo que quando a gente tiver dinheiro e a gente auxiliar alguém, a gente também merece ser recompensado por isso, tá? Não criem essa crença de que a gente só deve doar para as pessoas que não têm. Até porque quando a gente faz isso, a gente entra num conceito muito legal e importante da Cabala, né, que é falado na Cabala judaica. Eu gosto muito de estudar essa parte da Cabala judaica, porque eles falam muito sobre o dinheiro de uma forma bem legal de se compreender. E eles dizem que quando a gente doa para alguém, esperando alguém em troca, né, ou se promovendo por conta disso, mostrando para as outras pessoas que a gente está doando, tirando foto, colocando no YouTube, né, no Instagram e tudo mais, a gente está criando o pão da vergonha. O pão da vergonha é como se você doasse para a pessoa querendo algo em troca. E não só isso. É chamado de pão da vergonha na cabala judaica, porque aquela pessoa que ela está recebendo aquela doação, aquela pessoa humilde que está recebendo aquela doação, muitas vezes, ela não está se sentindo bem de estar na situação que ela está. Ela tem vergonha da situação onde ela se encontra. E a gente doar para essa pessoa e ficar se promovendo em cima disso é criar um pão da vergonha. Ou seja, eu dou um pão para a pessoa, dou alimento para a pessoa, dou o que ela precisa, mas eu causo mais vergonha ainda nela, mais humilhação. Então pensem sobre isso. Além de pensar sobre esse pão da vergonha, de doar sem ninguém precisar saber para quem você está doando, doar escondido, ninguém precisa saber, doar com o coração, seja lá dinheiro, tempo, possibilidades, o que você tiver no momento. E também da gente olhar para a forma de doar para pessoas que já têm e tirar da nossa mente essa crença de que as pessoas que já têm muito dinheiro, elas não precisam de nada. Lembre-se que você quer chegar onde essa pessoa chegou. E você também quer abrir mais possibilidades na sua vida. Então não ignore as pessoas que já têm muito. Não fique com essa mentalidade, já tem muito, eu não vou dar nada para ela, né? Já tem o que, já tem tudo, já tem de tudo, não tem o que dar para ela. Parem com isso, porque quando vocês chegarem lá, vocês também vão ser essas pessoas. E aí, vocês também vão querer que as pessoas fiquem devendo para vocês, que as pessoas não te retribuam. Então, façam com o coração e olhem para esses lados, para que essas personalidades em relação ao dinheiro elas fiquem em equilíbrio, tá bem?